boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e que Jesus possa ser a nossa inspiração na noite de hoje. No ano em que comemoramos os 150 anos do Evangelho, de novo, em nossas mentes, em nossos corações, através da luz clarividente da doutrina espírita, vamos buscar nesse momento voltarmos um pouco, recuarmos no tempo e antes de falarmos do Evangelho segundo o Espiritismo, lembrarmos do Evangelho de Jesus. Era a boa nova de Jesus que já chegaria à Terra. Quando Jesus, os seus emissários, já percebendo que a Terra, a nossa casa planetária, que abrigava os seres máximos, supremos da criação, ainda nas suas primeiras lições, houvera atingido o patamar necessário de condição moral, ainda que mínima, já sabiam que era a hora de dar uma lição um pouco maior para o nosso crescimento, de nos dar condições um pouco maior para que pudéssemos crescer um tanto mais nessa marcha evolutiva. E começaram a preparar a terra para a vinda de Jesus. Essa preparação durou algum tempo para que a terra pudesse estar em condições de abrigar o Mestre. E podemos buscar na história um período que antecede o nascimento de Jesus, único, dentro do próprio Império Romano, que é onde Jesus, por mais que fisicamente estivesse distante, mas seria abrigado segundo as suas leis, as leis romanas. Era o período da Pax Romana, foram 200 anos, um pouco antes de Jesus chegar, estendendo-se para um pouco depois da sua vinda na Terra, favorecendo um ambiente de paz, não mais as guerras de ampliação do império, mas um momento de paz. E nesse momento de paz, os mensageiros espirituais começaram a trazer para os que aqui estavam mensagens falando da vinda do Messias, falando da vinda de Jesus. O que já acontecia anteriormente foi intensificado nessa época e o clima da terra era um clima de expectativa, de espera, a grande espera pela chegada do Mestre Jesus. E ele o fez, veio ter conosco pessoalmente, encheu aqueles ares, aqueles ambientes, impregnou de tal forma com o magnetismo de amor que trazia, que fez com que toda a terra pudesse sorver desse bafejo de amor e que nós outros pudéssemos estar aqui hoje buscando rememorá-lo. Jesus trazia a mensagem que tocava os corações de todas as idades, de todas as crenças, de todos os credos, e falava para todos, desde as criancinhas até os mais sábios, ou aqueles outros ainda um tanto desavisados. As palavras de Jesus eram para todos. O acolhimento de Jesus era para todos. A sua mensagem de amor era para todos. Mas Jesus já sabia, claro, que nós, mesmo já estando em condições de começarmos
a aprender as lições do amor, ainda teríamos um tempo longo pela frente para amadurecermos a semente que ele estava trazendo. Sabedor, como o irmão mais velho que é de todos nós, sabedor das nossas condições como irmãos mais novos, que mesmo já sabendo, por orientação dos mais velhos, a melhor forma de se conduzir, ainda busca querer descobrir caminhos novos. E é claro que em sabendo, não há, do mundo espiritual, uma pressa para o amadurecimento de todos os seres da criação. Os momentos, eles são oportunos e vão chegando gradativamente. Então Jesus espalhou essa semente do amor e já sabia que nós precisaríamos de levar um tempo para assimilar. E antes de partir, disse para aqueles entristecidos pela despedida: eu enviarei um Consolador, que irá recordar tudo o que já tenho dito e que irá dizer também coisas que não pude revelar. Desde lá de trás, Jesus já deixa para nós a esperança de um prosseguir com o consolo que ele trazia em pessoa. E assim ele fez. Mas nós precisamos de um tempo para assimilar a sua doutrina. E depois de muitos séculos, de 19 séculos, surge na França um movimento diferente, uma busca pelo conhecimento dos seres através da matéria e também uma busca pela compreensão espiritual, que é o surgimento, a chegada da doutrina espírita, culmina com a chegada da doutrina espírita. Mas o que se passou nesse lapso de tempo, nesse período tão grande, por que chegar naquele momento na França, quando nós que já somos espíritas conhecemos a sua história? Esse tempo da vinda de Jesus, trazendo pessoalmente a boa nova para o Evangelho segundo o Espiritismo, 19 séculos depois, perpassou por um período longo na nossa história desse amadurecimento. E para que nós possamos nos contextualizarmos, vivemos nesse período, quando depois da partida do Mestre, já no século IV, quase 400 anos depois da sua vinda, o cristianismo se torna a religião oficial de Roma. Mas 12 séculos se passam, em torno de 1.200 anos, de modificação dos seus ensinamentos. As suas palavras de amor foram deturpadas de tal ponto, a tal modo, que não se enxergava mais na religião resquícios desse amor que Jesus trouxera. E precisou que lá no século XVI, Lutero desse um grito e rompesse com o que a igreja predominava como guardiã do cristianismo de outrora, mas tão deturpado na sua fonte. No século XVII, nós temos, depois dessa ruptura, desse começo dessa ruptura com a igreja, nós tivemos um período de busca das ideias dos antigos filósofos, Sócrates, Platão, que já desde a Grécia Antiga veio colaborando, trazendo para nós um crescimento intelectual e que ficou adormecido durante tanto tempo. Foi possível retornar e retomar a esses pensamentos nesse período de busca pela nossa própria história.
Em seguida, no século XVIII, nós vamos ter uma mudança nos padrões de comportamento econômico, social, a forma de organização do nosso modo de viver se modifica com os postulados da Revolução Francesa e também com as ideias iluministas, quando pensadores buscavam encontrar uma forma melhor de compreender a vida tão obscurecida pelos pensamentos que dominaram esse período longo que estamos passando muito rapidamente. E chegamos no século XIX, em plena Revolução Industrial, já na sua segunda fase, que também marca um movimento importante de amadurecimento nosso, quando a nossa forma de operar o trabalho se modifica, quando as nossas raízes se tornam um tanto mais urbanas, de fato, e aí surge a doutrina espírita, que já herda todo esse passado de rupturas, de buscas pela compreensão melhor do que estamos fazendo aqui na Terra, do que viemos fazer aqui. A doutrina surge no momento desses pensadores iluministas e também positivistas, através do Augusto Comte, por exemplo, onde há uma busca intensa pelas comprovações das ideias que vão sendo trazidas e aclaradas, o que para a doutrina espírita foi intensamente grandioso, para que pudéssemos hoje, herdeiros já de uma doutrina que começou no século XIX, ter passado por tantas experimentações como a doutrina passou. Então, nesse lapso grande de tempo, foi o momento em que pudemos refletir, amadurecer, vir aqui à Terra várias vezes nas nossas experiências, para que pudéssemos, através de tantas lutas, de muito sofrimento, buscarmos de volta, ter sede de volta daquelas palavras tão amorosas e bondosas do Mestre Jesus. Já aí, quando já se aproxima a vinda novamente do Evangelho, em 1861 acontece na Espanha algo que nós já conhecemos muito, né? Que é a queima dos livros espíritas encomendados por Maurício Lachartre, e foi queimado em praça pública. A nossa condição moral ainda era tal que o que foi proibido e queimado despertou uma imensa curiosidade, né? E a doutrina começou a se espalhar até um tanto mais em razão disso. E em 64, tivemos uma outra ajuda, né? Que foi quando os livros espíritas entraram para a lista dos livros proibidos pelo Índex Católico, né? E em 64 também acontece algo de diferente no mundo. A Pax Romana da época da vinda do Cristo, e agora um momento onde a própria humanidade anseia, busca ver as questões humanitárias. E aí em Genebra houve a primeira convenção e foi o marco inicial da Cruz Vermelha que nós hoje conhecemos, né? O seu legado é imenso e que começou lá atrás pelo desejo de proporcionar àqueles soldados de guerra feridos que tivessem condições de serem assistidos. Era essa busca pelo bem-estar do outro, já desabrochando dos nossos corações. E aqui no Brasil nós vivíamos a Guerra do Paraguai, quando a aliança de 3 países, né, juntaram-se com relação ao interesse por ampliação de território. Nós experimentamos esse momento de guerra nessa época. O que acontecia na doutrina nessa época? Nós já tínhamos, em 57, o Livro dos Espíritos,
Nós já tínhamos em 61 o livro dos médiuns. Kardec, em 62, fez viagens indo a várias cidades, a vários lugares, difundindo a doutrina, que era a sede de conhecimento racional que precisávamos ter. Não teríamos como passar aquele período imenso, obscurecidos por tantos dogmas, e simplesmente conseguirmos ver a beleza dos ensinamentos de Jesus de volta, se a razão já não tivesse também nos apontando para isso. E os 2 primeiros livros da doutrina marcam essa nossa necessidade de, pela razão, conhecermos. E aí, em 64, é lançado o Evangelho segundo o Espiritismo, com o seu primeiro nome de imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que depois é modificado na segunda e já na terceira edição. Mas aqui no Brasil, em 65, nós já vamos ter o primeiro grupo familiar de Espiritismo reunido por o Luiz Olímpio Teles de Menezes, lá em Salvador, na Bahia. Curioso e interessante notar que em 64 o Evangelho é lançado e em 65 já aporta aqui nas nossas terras. E aí, buscando esse momento, quando em 64 Kardec vai se dedicar a escrever sobre a maior obra que nós pudemos em humanidade receber, que é o Evangelho. Se os 2 primeiros livros não eram simples, esse menos ainda. Era a mensagem de Jesus, a interpretação da mensagem de Jesus. E essa decisão de escrever esses livros parte dele. Em seguida, ele pede, através de uma mensagem, um médium recebendo lá uma entidade espiritual, ele pergunta sobre a obra que ele tensionava escrever, o que se achava disso. E os espíritos, esse espírito, né, que está em resposta, diz que essa obra seria já a culminância de um edifício que começava a aparecer, que era de suma importância e que nós na Terra já estávamos em condições de recebê-la agora. Kardec, então, se recolhe, ele parte de Paris, vai para uma cidadezinha chamada Saint-André, perto da Normandia, para que ele tivesse condições, em recolhido, poder escrever, pensar, refletir sobre o Evangelho. Em seguida, ele manda a primeira pergunta em agosto. Em setembro, ele inquire novamente os espíritos, porque ele fez uma mudança nos projetos de escrever o Evangelho como vinha sendo feito. E ele pede, né, para que viesse uma mensagem a respeito dessa mudança, o que os espíritos apontariam com relação a isso. E a resposta pelos demais vem com a insígnia de imitação. E logo é pedido que fosse feita essa correção. Não usar imitação de um evangelho, sim o evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec aceita a orientação. Nós temos muito a aprender com Kardec. A forma dele se relacionar, de lidar com uma tarefa grandiosa, de se relacionar com os espíritos que o intuíam e daqueles encarnados que estavam ali à sua volta. E assim, publica-se em seguida, em 65, já vem uma nota na Revista Espírita, dizendo da terceira edição do Evangelho segundo o Espiritismo, que é essa que nós temos traduzida por Guilom Ribeiro. E é essa obra que comemora esses 150 anos. E o que traz essa obra? O que traz de novo essa obra? O que Kardec vai nesse recolhimento tão intenso, profundo, não tão longo, mas intenso, trazer para nós? A mesma mensagem de outrora.
O Evangelho não traz uma mensagem diferente. O Evangelho segundo o Espiritismo não traz uma mensagem diferente daquela que Jesus já havia trazido para nós há quase 2000 anos atrás, nessa época, né? É a mensagem de amor de volta, mas agora batendo em corações com um tanto mais de condições de ouvi-la, de recebê-la. A mensagem do Evangelho, ela é uma mensagem de alegria, de esperança, de caridade e de fé. De qual Evangelho? Do que Jesus trouxe? Do que a doutrina nos traz? De ambos, porque não há distinção do Evangelho de Jesus para o Evangelho da doutrina espírita, senão a claridade na sua interpretação. Quando se fala da alegria do Evangelho, e é ela que deve ser translúcida em todo aquele que se diz cristão, deveria ser. A mensagem de Jesus não é uma mensagem triste, não é uma mensagem entristecedora, de tormentos, de sofrimento. É uma mensagem de libertação. É uma mensagem de amor, e o amor não pode ser triste. O amor é alegre, não é eufórico. A gente às vezes costuma, pelo nosso desequilíbrio, não trilhar muito pelo caminho do meio, da alegria, do contentamento, ou entristecedores, ou às vezes muito eufóricos. E aí essa oscilação vai nos levando de um polo para o outro, às vezes muito rapidamente. De uma euforia, cai para uma tristeza muito grande, porque não se sustenta na euforia. Até porque reflete-se muito pouco nesse estado de euforia. Então a mensagem do Evangelho não é uma mensagem de euforia, é uma mensagem de alegria. A euforia faz com que muitos novos adeptos da doutrina espírita acham que encontraram a nova pólvora do século XXI, a descoberta maravilhosa, falam só naquilo, saturam daquilo e depois já nem aproveitam mais dessas belezas, como aconteceram também com alguns cristãos, que empolgados pela presença do Mestre, empolgados pela sua mensagem, também se entusiasmaram demais e depois não conseguiram fazer morada em seus corações e não puderam experimentar nas dores e no sofrimento. Então, a casa espírita que fala do Evangelho de Jesus, porque as nossas palestras, os nossos estudos, eles são todos voltados para os ensinamentos de Jesus, do Evangelho. As palestras, elas devem e são baseadas no Evangelho de Jesus, devem ser com uma mensagem de alegria, não de peso. A forma de receber as pessoas na casa espírita deve ser uma forma alegre. Que beleza, estamos nos reencontrando, né? É a alegria de fazermos parte desse grupo de pessoas que pensam, buscam pensar de uma forma equivalente. Então, uma mensagem de muita alegria nos nossos corações. Ao mesmo tempo que é uma mensagem de esperança. Se nós não tivermos dentro de nós a esperança de dias melhores, de um porvir melhor, de algo melhor que aconteça no futuro, como é que a gente vive, como é que a gente anda? Cabisbaixo, entristecido, borocochô, né? Vai ficando aquela coisa assim, amargurada. As pessoas carentes de esperança são pessoas tristes, porque acham que a vida é assim mesmo, que não tem jeito, não conseguem enxergar num futuro, ou próximo, ou um pouco distante, uma vida melhor. Não conseguem enxergar Jesus dizendo isso. Porque Jesus diz o que para a gente? Meu reino não é desse mundo. Se o reino de Jesus não é desse mundo, o nosso reino de perfeita paz, harmonia e alegria também não é deste mundo. Então nós devemos o quê? Ter a esperança de chegarmos a este mundo pleno, nesse porvir melhor. Então
Então é uma mensagem de esperança. As nossas mensagens na casa espírita devem ser mensagens de esperança em dias melhores. De jeito nenhum em cobranças ou numa forma que às vezes a gente encontra em alguns núcleos menos avisados, quando o ser traz as suas dores, as suas dificuldades, em relacioná-las todas a um sofrimento passado, a uma causa numa vida passada ou nessa vida mesmo. E a doutrina espírita, ela é esclarecedora por excelência. No Evangelho, nós temos lá no capítulo 5, um capítulo inteiro que se debruça sobre essas dores que nós carregamos. Fala do passado, fala do presente, das escolhas que fazemos que geram esses sofrimentos. E não para no capítulo 5, não é isso? Nós temos depois outros tantos capítulos, da fé, da caridade, da esperança. Nós precisamos saber, porque saber faz com que possamos compreender um tanto melhor as dificuldades em que estivermos enfrentando. Somente para isso. Mas não para carregar um fardo pesado de dor e de sofrimento que não tem mais jeito. Ao contrário, Jesus, quando recebia também aqueles que sofriam e iam buscá-lo, quantas censuras ele fez? Nós não conhecemos censura, não é? Porque não era para censurar. Acolheu, atendeu e recebeu. É essa a mensagem do Evangelho de Jesus e a mensagem nossa da doutrina espírita também. É uma mensagem de caridade. Caridade no Evangelho ocupa 2 capítulos inteiros e mais outros tantos textos pelo grau de importância dela. Jesus não fala de amor? Que amor é esse? Um amor a si mesmo, egoisticamente, fique guardado para você? Não. É um amor que transcende. É um amor que vai a todos os povos, a todos os arredores, onde estiver irmãos nossos. É uma mensagem de caridade. Eu gosto dessa imagem aqui, anterior, porque ela resume os 4 itens que falamos sobre o Evangelho, no principal, que é o amor, que permeia todos eles. É alguém que leva uma mensagem de alegria a um que sofre. Uma mensagem de esperança, do você vai melhorar, você vai ficar melhor. Uma mensagem de caridade, porque ele sai do seu mundo, da sua vida, dos seus afazeres, que fosse ele, um médico mesmo ali do hospital, ou um enfermeiro, saiu daquele momento técnico, pegou um narizinho de palhaço para alegrar um paciente. É uma mensagem de caridade e de fé. Porque a fé, diz lá no Evangelho, no capítulo 19, tem um texto muito bonito, que fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. A fé é a certeza nesse porvir. É a certeza nesse mundo melhor. É a certeza no reino de Jesus. É a certeza no mundo melhor. Isso é a fé. Por isso ela é mãe da esperança. Por isso ela é mãe da caridade. E aí eu gosto dessa frase do Gilberto Gil, que gostaria de compartilhar com vocês. Andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. E não falha mesmo. A fé é o que sustenta. Nos momentos de tribulação, se conseguirmos reativar, reacender a nossa fé, que é essa esperança de um porvir, de resolver aquela situação difícil em que se está vivendo, não falha mesmo. Saímos de um patamar mais inferior e rapidamente nos colocamos num patamar superior, sem precisar reencarnar, desencarnar e ir para um mundo espiritual. Aqui mesmo conseguimos alçar esse novo patamar.
basta vermos quando pessoas e nós mesmos enfrentamos algumas situações turbulentas, que estamos ali naquele oi, e agora? E aí a gente reflete, busca na fé a sustentação e conseguimos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e prosseguir. Mesmo que seja prosseguir naquela dor, naquela dificuldade, naquele problema, que naquele momento ele não vai ser sanado, mas é a sua condição que se modifica. Essa é a mensagem do Evangelho que cura as almas. No livro Luz do Mundo, a Amélia Rodrigues traz, no último texto, uma história linda do tempo de Jesus que se aplica em todos os tempos. É a cura real. Essa história pequena, é uma história miúda, que é um diálogo entre uma patrícia romana, a Lavínia, e a Míriam, uma sua serva. A Lavínia notando na Míriam um jeito de falar que parecia ser de alguém que fosse postulado do cristianismo e que isso era muito ruim aos olhos de uma patrícia romana, a Míriam conta a sua história. Míriam, uma jovem senhora, agora, conversando com Lavínia, portadora de paralisia. As suas pernas, na adolescência, deixaram de responder aos comandos de locomoção. E naquela época, muito entristecida por essa vicissitude, ouviu falar de Jesus, das curas que ele andava prodigalizando, e buscou. Foi até a casa de Pedro e buscou o mestre. O mestre, olhando-a, disse: "Que queres de mim, minha filha?" E ela lhe responde rapidamente: "Voltar a andar, Senhor." Ele a fita por uns instantes e lhe diz: "Andar não é o mais importante na vida. Dar-te-ei muito mais. Vai em paz." E ela voltou para casa, paralítica das pernas. Não havia recebido a graça da cura. Durante muito tempo ficou entristecida, porque os outros foram curados e ela não. Mas com o passar do tempo, foi observando que muitos daqueles que eram paralíticos voltaram a andar, os cegos voltaram a enxergar, voltaram a cometer os mesmos vícios de outrora, outros enfermaram novamente e morreram. E ela começou a notar que dentro dela algo se modificara. Aquele olhar penetrante de Jesus nunca mais deixou de acompanhá-la. Aquela voz de Jesus dizendo: "Dar-te-ei muito mais", parecia se repetir nos seus ouvidos. E ela acompanhou o que aconteceu com Jesus. De longe, foi acompanhando. Se reuniu com aqueles primeiros cristãos. E como não tinha o dom de andar, mas possuía o de cantar, tocava a cítara e notou que a sua música acalentava aqueles que não puderam conhecer Jesus. E aí se descobriu amando Jesus. Se descobriu percebendo-se melhor do que quando fora buscar Jesus. Não tinha a ansiedade, a pressa de querer sair e andar. Notando que a sua forma resignada de aceitar aquela doença ajudava outras pessoas, fez com que ela percebesse o quão profundamente Jesus a curou. Não houvera curado no seu corpo físico, mas curou a sua alma enferma. E é o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, traz para nós. A cura das nossas enfermidades.
Se não físicas, morais. Na casa espírita nós encontramos condições de ajuda, de assistência através dos passes, através das preces, das orações, das águas fluidificadas, um alívio. Muitas curas do corpo físico também se processam, mas o foco não são as curas físicas. Que importa um corpo belo, um corpo sarado, e sarado para os jovens não é são, é saradão, fortão, não é isso? Que importa esse corpo belo de um Apolo dos dias de hoje, se a criatura andar enferma da alma, entristecida, infeliz, acabrunhada? A depressão não é o mal do século XXI? Quantos experimentam essa dor da alma que o Evangelho de Jesus traz a cura? O Evangelho que ele trouxe lá atrás, que fala do amor, e o Evangelho que a doutrina espírita, através de Kardec compilando e dos benfeitores espirituais, instruindo e mandando essas mensagens libertadoras para todos nós. Compreendendo que o importante é trabalharmos aqui pela vida futura, por que vamos andar acabrunhados aqui? Por que estaremos entristecidos? E aí a gente começa a refletir se de fato a mensagem do Evangelho faz morada dentro de nós. Se já expressamos essa alegria do Evangelho ou se ainda somos seres torturados pelas dificuldades, pelas dores, pelas tribulações. No mundo tereis tribulações. Como é que a gente cresce, que a gente aprende? Infelizmente ainda não é dizendo, não faça assim que isso não vai ser bom para você. Quantas vezes nós precisamos experimentar para atestar que de fato não vai ser bom para nós? Não foi assim durante quantos séculos da mensagem de Jesus para agora? Se nós já tivéssemos interiorizado a mensagem de Jesus, enquanto cristãos que somos, não estou falando de espíritas, enquanto cristãos que somos, e em se falando de Brasil, nós somos uma nação cristã. Nós temos um percentual muito pequeno daqueles que se dizem ateu ou de outras religiões. Se já tivéssemos interiorizado um pouco da mensagem de Jesus, o nosso grau de educação uns para com os outros já seria muito diferente. Já seria muito diferente. Nós não precisamos partilhar dos mesmos conhecimentos, da mesma fé religiosa, da mesma concepção filosófica, para sermos gentis e simpáticos com o nosso próximo. Quando Jesus fala da mensagem de amor, ele fala o quê? Ame seu pai e sua mãe, e aqueles que gostam da mesma coisa que você? Não é assim. A mensagem de amor é para quem? Quem é o meu próximo? Não é a pergunta que é feita a Jesus? Quem é o meu próximo? É aquele que naquele momento estiver perto de você precisando de alguma coisa. Ou seja, nós temos muitos próximos, né? As pessoas ao nosso lado precisam sempre de alguma coisa. E às vezes precisam só de um sorriso de alegria. Só isso. Fazendo um bem à sua alma. Eu me recordo, eu sou do interior, não sei se já deu para notar pelo jeito de falar. Eu sou do interior do estado do Rio mesmo. Alguns perguntam se eu sou mineira, mas não sou do estado do Rio. E quando eu saía para estudar, muito criança ainda, na roça a gente tem o hábito de encontrou com alguém, tem que cumprimentar, né? Bom dia, boa tarde. Isso é no mínimo, você não precisa querer. Eu vou sair hoje para dar um bom dia. Isso é lei. E um dia, eu me lembro disso perfeitamente.
Eu saindo de casa de manhã cedo para estudar, eu estava naquele dia de mau humor, não estava legal. Eu falei assim, hoje eu não vou dar bom dia para ninguém. Só para ver o que acontece. E fui. A gente também não encontra 1000 pessoas igual quando a gente sai por aqui. Encontra um, encontra outro. E encontrei a primeira que me deu logo um bom dia, minha filha. Eu tive que responder, porque por mais que eu tivesse falado que eu não ia responder, tinha que responder, era uma questão de educação. Por dentro eu não estava respondendo, mas por fora eu tive que responder. E encontrei, mas mal-humorada com aquilo, encontrei mais adiante uma senhora que quase não falava com a gente. Eu, criança, essa senhora quase não falava com a gente. Dá um bom dia de manhã, então, e ela olha para mim e fala, sorri, e fala, bom dia, minha filha. Foi o susto primeiro dela ter falado comigo. E depois, aquilo ali foi como uma espécie de banho mesmo. Aquela uruca, aquele negócio, né, que estava meio assim, foi embora na hora. Eu falei assim, gente, que ridículo, por que eu não estava querendo dar bom dia, tão bom dar bom dia? E segui dando aí muitos bons dias. Eu no Rio de Janeiro não dou muito bom dia ostensivamente, porque eu tenho um receio de me internarem. Mas quando eu passo assim na barca, são muitos bons dias psíquicos, mentais, de pensamento. Ah, bom dia, tem um bom dia. Não dá tempo da gente olhar para todos, porque é uma multidão. Isso faz um bem à alma nossa que emitimos. E daquele que recebe. Se eu pude atestar, eu tenho certeza que todos aqui têm uma história para contar de um dia que estava meio mais ou menos e alguém com um tanto de alegria, um tanto de carinho, um gesto, um afago, uma atenção que seja, fez com que mudássemos a nossa disposição. Essa é a mensagem do Evangelho. Eu contei essa gracinha e os semblantes de vocês estão completamente modificados. Eu falava do Evangelho e todo mundo muito tenso. Eu falando de alegria e todo mundo muito tenso. Falei, gente, essa mensagem não está conseguindo atingir aos corações. Às vezes falta uma pitada de chegar mais próximo do outro. E como nós somos seres, às vezes, muito acomodados, nas primeiras dificuldades a gente já logo diz assim, ah, não vai dar certo não. Ah, isso aí deixa passar. Por quê? Perdemos uma oportunidade imensa de reflexão do nosso comportamento, de mudança de atitude que gera uma melhoria interna, uma melhoria íntima. E se melhora aqui, melhora o derredor, melhora aqueles que estão à minha volta. Por que a mensagem de Jesus ficou tão impregnada no nosso planeta? Porque Jesus é Jesus, né? Seria a resposta de um jovem, de uma criança na evangelização, seria assim, ah, porque Jesus é Jesus. E por que Jesus é Jesus? Por que ele já chegou a esse patamar? Por que ele está lá dizendo assim para a gente, ó, vem, vocês podem vir para chegar até aqui e a gente ainda vai caminhar um tanto mais. Que quem disse que Jesus está no topo da hierarquia espiritual? Não tem uma mensagem falando nisso. Ele está como referência nossa, mundo primitivo lá atrás ainda. Né? Se nós temos uma evolução imensa pela frente até chegarmos a esse patamar que Jesus é maravilhoso em vários aspectos, mas ele olha para nós, nas nossas dificuldades e fala assim, vós sois deuses. Ele não fala que a gente é coisa boa, não. Ele fala, vós sois deuses, colocando-nos numa esfera muito maior, muito mais elevada do que a gente pensa. E aí, se a gente lembrar assim, ó, nós somos deuses que Jesus falou, eu sou um Deus, não o Deus máximo da criação, é claro que a gente está guardando aí essa proporção. Dá para ficar triste, deprimido, dentro de casa, achando que o mundo conspira contra nós? Não. Aí é a razão associada à fé. Claro que a depressão, que essas doenças da alma, elas não são simples de serem curadas. Levaram um tempo para serem instaladas. Não estou querendo dizer aqui que simplesmente como uma mágica ela pode sair. Mas pode. Se nós conseguirmos trabalhar dentro de nós, essa potencialidade de cura através do Evangelho,
que é através da certeza de sermos esses seres especiais que somos, que não estamos sozinhos nem desamparados, será que só Kardec, que era um ser privilegiado, que tinha a presença de bons espíritos ao seu lado? Não, claro que não. Ele teve ali durante esse momento espíritos de uma esfera superior para trazer naquele trabalho específico, mostrando para nós que todos nós somos visitados por esses seres, desde que abramos as nossas portas e digamos assim, vem, pode entrar, tragam seus pensamentos bons, porque eu quero pensar coisas boas. Nós todos temos essas visitas ao nosso lado, somos amados e queridos. Quem diz para nós com as suas mãos estendidas num convite fabuloso é Jesus. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Passar pelas tribulações que nos são próprias, que nos são factíveis e que, estudando a doutrina espírita, a gente vai perceber o quanto ela nos engrandece, o quanto essas dificuldades nos ajudam a crescer, a chegarmos nesse patamar de espíritos superiores que estamos fadados a chegar. Nós vamos enfrentá-las de um jeito tão melhor, tão mais amoroso, tão mais resignado, compreendendo que aquele momento ali é de suma importância, é de crescimento, e não vamos perder a beleza da caminhada, que às vezes uma interpretação rápida, equivocada da doutrina nos leva a isso. Se somos fadados a chegar a um patamar de espíritos já puros, a gente quer às vezes correr e se tornar um espírito puro. E a gente perde a beleza da caminhada. Vai levar tempo para a gente ser esse espírito puro. Alguns ficam acabrunhados e entristecidos porque ainda não são tão bons quanto gostariam de ser. Claro que isso não é um motivo da gente sair festejando, mas nós estamos em evolução. Nós estamos na caminhada. Por que a pressa louca de já ter chegado? Quem anda com muita pressa não consegue ver a beleza do pôr do sol quando está engarrafado. Aqui em Cabo Frio deve ter também alguns momentos onde fica meio que parado ali, não fica não? Todo lugar já está ficando, né? Fica tudo parado e engarrafado. E a vontade de chegar logo ao nosso destino tira-nos, às vezes, a beleza do percurso que estamos fazendo. Faz com que não vejamos o ser que está do nosso lado, que precisa de uma assistência, de um carinho, de uma atenção. Perdemos a oportunidade do exercício da caridade. Perdemos a oportunidade de demonstrarmos ter aceito esse convite de Jesus, termos fé que esse convite é verdadeiro, esperança de chegar o nosso momento de nos sentirmos livres das nossas tormentas. Perdemos a oportunidade de fazer isso com aqueles que estão compartilhando conosco da nossa caminhada. Porque não é uma corrida, não é para a gente chegar correndo na frente, oi, me tornei espírito puro, me dá a minha senha. E quem está vindo junto conosco? Aqueles espíritos que estão renascendo junto de nós, são os nossos caros, os nossos familiares. Que chegada é essa? Na frente de quem? Eu encerro contando para vocês uma história que muitos devem conhecer, circulou bastante na internet, e que traz um fechamento maravilhoso com relação a isso, que é uma história chamada Ubuntu. Conta que um sociólogo americano foi conhecer uma tribo africana, estudar os seus costumes, o seu modo de vida, era um antropólogo, o modo de vida dessa sociedade, ficou encantado, ficou fascinado com a forma de organização desse grupo. E antes de ir embora, ficou uma semana
ele juntou um cesto com muitos doces, levou até a sombra de uma árvore e disse às crianças: olha, fiquem aqui enfileirados. Aquele que chegar na frente e pegar o cesto pode comer todos os doces. As crianças ficaram felizes da vida. Quando ele deu a largada, eles deram as mãos e foram andando até o cesto para retirar os doces e comer. E aí ele disse assim: não, mas vocês não entenderam. Não era para vir assim, era para alguém chegar aqui primeiro. E aí eles disseram: não, o senhor é que não entendeu. Não haveria satisfação de eu comer o doce se meu irmão não estivesse comendo também. Então que essa nossa caminhada seja plena, balda, de irmãos nossos a quem vamos dando as mãos e vamos seguir junto a Jesus, curando as nossas dificuldades através da fé e da resignação, curando e ajudando as dificuldades daquele que está ao nosso lado pela nossa forma de encarar a vida. Que Deus nos abençoe, que Jesus seja a nossa inspiração. Vamos então buscar uma posição mais confortável, fechar os nossos olhos, pensarmos na imagem doce, suave, serena de Jesus, que com suas mãos estendidas nos convida. Senhor Jesus, Divino Mestre, querido amigo, como te agradecemos a oportunidade de aqui estarmos nessa noite, revivendo a mensagem do seu Evangelho. Senhor Deus, Pai amoroso e bondoso, graças e louvores te damos, Senhor, por tantas coisas, mas especialmente pelo dom da vida. Pai, perdoe as nossas dificuldades, ajude-nos a caminharmos cada dia mais com passos firmes em sua direção. Que possamos, Senhor, ter as palavras de Jesus gravadas em nossa mente, em nossos corações, para que não percamos as oportunidades baldas que a vida nos oferece de praticar os seus ensinamentos. Ah, Senhor, nos ajude a sermos melhores a cada dia, a vencermos as nossas dificuldades, as nossas mazelas, a trabalharmos dentro de nós e curarmos as nossas enfermidades. Que sejamos de tal modo, Senhor, mensageiros do seu amor pelas nossas atitudes, que sejamos tão bons e tão alegres, que todos aqueles que se aproximarem de nós, Pai, possam sentir imediatamente a sua presença, refletindo-se. Pai querido, derrame as suas bênçãos de luz sobre cada lar aqui representado nessa noite, sobre aqueles que aguardam o nosso retorno. Derrame as suas bênçãos de amor a todos os lares do planeta, mas, Senhor, especialmente aqueles que estão desprovidos de um lar. Dai fé, esperança aos seus corações, que passam por dores e provas tão dolorosas e tão difíceis, que eles possam receber, além do seu amor, as nossas melhores vibrações. Derrame as suas bênçãos de luz sobre todos os nossos irmãos desencarnados, especialmente, Senhor, aqueles que mais necessitarem de amparo e de proteção. Dai-lhes o alento e a esperança de um porvir. Senhor, fica conosco, faça morada em nossos corações. Nós precisamos de Ti. Sem Ti, a nossa alma perece. Fica conosco, Senhor, hoje e em todos os dias de nossas vidas.